Existe uma oração, uma prática de reconexão que age em 3 dias, não em 3 semanas, não em 3 meses, não quando a fonte decidir 3 dias. E você provavelmente nunca ouviu falar dela, porque ela foi mantida em segredo por 2000 anos. Não por ser perigosa, mas por ser inacreditavelmente eficaz, porque ela não pede nada. E uma oração que não pede, não precisa de intermediário, não precisa de uma comunidade espiritual hierárquica, não precisa de um guia espiritual, não precisa de permissão de ninguém. Eckhart Tolle, em um retiro íntimo em 2009, revelou essa prática. E o que aconteceu com as 40 pessoas que estavam lá mudou a forma como ele ensina a presença desde então. Você passa a vida inteira pedindo, implorando, pedindo paz, pedindo abundância, pedindo cura, pedindo amor. E quanto mais você pede, mais você reforça a crença de que não tem, de que está faltando algo, de que você precisa de algo fora de você. Isso não é oração. Isso é mendicância espiritual. E a mendicância não transforma nada, só perpetua a carência. A prática de reconexão selada opera sob o princípio oposto. Ela não pede, ela reconhece. E o reconhecimento age em 3 dias, porque não está esperando nada chegar. Está apenas revelando o que já está aqui, escondido sob camadas de busca incessante. Existe uma diferença enorme entre rezar e orar. E a maioria das pessoas nunca aprendeu essa diferença. Rezar é repetir palavras decoradas, automáticas, sem presença, sem conexão. É o ego, falando para uma imagem de a fonte que ele imagina lá no alto, pedindo favores, negociando comportamento em troca de bênçãos. Eu serei bom se você me der isso. É uma transação, é comércio espiritual e não funciona, nunca funcionou. Você já percebeu que 99% das suas orações não foram respondidas? Não é porque a fonte não ouviu, é porque você não estava orando, estava rezando e a reza não atravessa o teto. Orar é completamente diferente. Orar é entrar em presença antes de dizer qualquer palavra. É reconhecer que você não está separado daquilo que busca, que a paz não é algo que você pede, é o que você é, quando para de resistir ao momento presente. Que a abundância não é dinheiro chegando de fora, é a percepção de que você já tem tudo. Quando deixa de precisar que a vida seja diferente do que é. Isso parece um paradoxo, e é. Mas os paradoxos sempre apontam para a verdade. Porque a verdade não cabe na lógica. A prática de reconexão selada que Tolle compartilhou naquele retiro tem uma história. E quando você entender de onde ela veio, você vai entender por que ela foi escondida. Ela vem dos primeiros seguidores de Jesus, não da instituição que conhecemos hoje, mas dos místicos dos primeiros 3 séculos, aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus, não como uma religião, mas como um caminho de despertar. Eles sabiam de algo que foi deliberadamente apagado nos concílios seguintes. Eles sabiam que a oração não é pedir a fonte, é reconhecer que você e a fonte não são dois, que a separação sempre foi ilusão, e que quando você ora a partir desse reconhecimento, não há atraso entre intenção e manifestação, porque não há nada para manifestar, há apenas ilusão para dissolver. No ano de 325 d.C., no concílio de Niceia, algo mudou. A instituição precisava de controle, precisava de hierarquia, precisava que as pessoas dependessem de guias espirituais para chegar à fonte. Então, eles começaram a apagar os ensinamentos que davam acesso direto, e a oração de reconhecimento era o mais perigoso deles, porque se as pessoas descobrissem que podem se conectar com a fonte sem intermediário, a instituição perderia poder, perderia influência,
perderia o controle sobre as massas. Então eles substituíram a oração de reconhecimento pela oração de súplica. Ensinaram as pessoas a pedir, a implorar, a negociar, a esperar, e enquanto elas esperam, elas obedecem, porque esperar cria impotência, e a impotência cria obediência. Mas alguns textos sobreviveram, escondidos, transmitidos em segredo de mestre para discípulo. E um desses textos chegou até Tolé, através de um monge que ele conheceu no Tibete em 1998. O monge tinha 92 anos. Havia passado 70 anos em silêncio. E quando ele falou pela primeira vez em décadas, foi para revelar a Tolé a oração que age. Ele disse que havia recebido essa oração de um guia espiritual cristão em 1947, que por sua vez havia recebido de seu avô, que havia recebido de uma linhagem ininterrupta que remonta aos primeiros místicos. E ele disse que era hora de revelar, porque o mundo estava pronto, ou ia se destruir, e a oração era uma das chaves para o despertar coletivo. Tolé guardou isso por 11 anos, praticou em silêncio, testou os efeitos, viu como ela age. E então, em 2009, ele compartilhou com 40 pessoas. E o que aconteceu nos 3 dias seguintes foi documentado. 37 das 40 pessoas reportaram mudanças específicas, não vagas, não interpretativas, mas concretas. Situações que estavam travadas por anos se resolveram. Pessoas que não se falavam há décadas se conectaram novamente. Recursos que estavam bloqueados foram liberados. Desafios de saúde persistentes desapareceram sem explicação médica. E a única coisa que todas fizeram foi a oração, uma vez ao dia, por 3 dias, sem pedir nada, apenas reconhecendo. Você quer saber qual é a oração? Eu vou te dar. Mas primeiro, preciso te avisar. Se você fizer isso como uma técnica, não vai funcionar. Se você fizer esperando um resultado, vai bloquear o processo. Se você fizer sem presença, vai ser só mais uma reza vazia. A oração funciona, porque não é sobre as palavras, é sobre o estado de consciência de onde as palavras emergem. E esse estado não pode ser fabricado, só pode ser reconhecido. Então, antes de eu te dar as palavras, eu preciso te preparar para o estado, porque sem o estado, as palavras são vazias. O estado se chama rendição ativa. É o paradoxo de aceitar totalmente o que é, enquanto permite que a presença haja através de você. Não é passividade, não é resignação, não é desistir dos seus objetivos, é soltar a resistência ao momento presente. Enquanto permanece totalmente alerta ao que precisa ser feito. Tolé descreve como o surfista na onda. O surfista não controla a onda, mas também não é passivo. Ele está totalmente presente, totalmente atento, totalmente disponível para a inteligência do momento. E nesse estado, ele e a onda se tornam um movimento só. Isso é rendição ativa. Isso é o estado da oração que age. Como você entra nesse estado? Não tentando. A tentativa cria tensão, e a tensão bloqueia a presença. Você entra reconhecendo 3 verdades antes de orar, e essas verdades não são crenças que você adota, são percepções diretas que você verifica agora. Primeira verdade, você está vivo neste momento. Não é memória, não é projeção, mas a vida acontecendo agora. Ar entrando, coração batendo, consciência presente. Reconheça isso. Não pense sobre, reconheça, é diferente. Segunda verdade, você não está criando sua própria vida. Você não decidiu nascer, não escolheu seu corpo. Não controla seus órgãos, não gerencia as milhares de funções que te mantêm vivo a cada segundo. Algo maior que você está vivendo você. E sempre viveu. Reconheça isso, não como derrota, mas como alívio.
Você nunca esteve no comando, e isso é libertação, não prisão. Terceira verdade: o que você busca ao orar não está no futuro. Se você busca paz, a própria busca é o que te mantém em conflito. Se você busca abundância, o sentimento de falta é o que cria a escassez. Se você busca amor, a crença de que não o tem é o que bloqueia o fluxo. Então, o que você procura não pode ser encontrado através da procura incessante. Pode apenas ser reconhecido no momento em que você para de procurar. Reconheça isso, e você estará pronto para a prática de reconexão. Agora, vem a prática de reconexão, e ela tem duas partes. A primeira parte dissolve a separação. A segunda permite que a presença haja. E entre as duas partes, há um silêncio. E é nesse silêncio que o milagre acontece, não nas palavras, mas no espaço entre elas. Primeira parte. Você diz em voz alta, ou mentalmente, mas sempre com presença total. Eu reconheço que a vida está vivendo através de mim. Eu não estou separado da fonte. Eu sou a presença manifestada como esta forma. E essa presença não precisa de nada, porque já é tudo. Você repete isso 3 vezes, não rápido, não mecânico, cada vez, deixando as palavras penetrarem mais fundo, até que não seja você dizendo, mas a presença reconhecendo sua própria natureza através de você. Depois da terceira vez, você fica em silêncio, completamente, não esperando nada, não observando se algo está mudando, apenas presente, como uma árvore, enraizada, silenciosa, viva. E você permanece assim por quanto tempo parecer natural. Pode ser 30 segundos, pode ser 5 minutos, não há regra. Há apenas presença reconhecendo presença. Segunda parte, quando você sentir que o silêncio se completou, você diz, e agora? Eu permito que a inteligência infinita que me criou haja através desta forma, sem minha interferência, sem meu controle, sem meu medo. Eu sou o instrumento, a vida é o músico. E o que precisa acontecer, acontecerá no tempo perfeito da presença. Você diz isso uma vez só, e então você solta, completamente. Você não fica pensando na prática de reconexão, não fica verificando se funcionou, não fica tentando ajudar o universo a manifestar o que você quer. Você simplesmente volta para a sua vida, totalmente presente, totalmente disponível, sabendo que algo foi posto em movimento e que vai se manifestar em 3 dias. Não porque você mereceu, não porque você fez certo, mas porque você parou de bloquear com resistência e controle. Isso é a prática de reconexão completa. E parece simples, simples demais, e é aí que a maioria erra. Porque a mente não pode aceitar que algo tão simples seja tão poderoso. Então, ela complica, ela adiciona, ela quer mais passos, mais técnicas, mais garantias, e cada adição bloqueia o efeito, porque o poder não está na complexidade, está na simplicidade com presença total. Mas tem detalhes que você precisa saber, senão você vai fazer e não vai entender por que não funcionou. Primeiro detalhe, você faz essa prática de reconexão 1 vez por dia, sempre no mesmo horário se possível, não porque o horário importa misticamente, mas porque a consistência treina sua consciência para entrar no estado mais facilmente. Pode ser de manhã ao acordar, pode ser à noite antes de dormir, pode ser ao meio-dia. Escolha e mantenha. Segundo detalhe, você faz por 3 dias consecutivos. Não pula dia, não faz 2. Esquece, volta. São 3 dias seguidos. E no terceiro dia, algo muda. Pode ser externo, uma situação, um contato, uma oportunidade.
pode ser interno, uma percepção, um insight, uma dissolução de medo. Mas algo sempre muda, porque você criou um campo de presença que a realidade responde. Terceiro detalhe: você não usa a prática de reconexão para manipular circunstâncias específicas. Você não faz a prática dizendo, eu reconheço que sou um com tudo, mas por favor, me dê aquele emprego específico. Isso volta para a petição. Para controle, para separação, a prática funciona porque você solta o específico e confia na inteligência maior. Se você precisa de dinheiro, você não faz a prática por dinheiro. Você faz a prática reconhecendo a abundância e permite que a presença manifeste da forma mais alinhada, que pode ser dinheiro, ou pode ser a dissolução da necessidade de dinheiro, ou pode ser uma oportunidade que você nunca imaginou. Você não controla como, você apenas permite que. Quarto detalhe: a prática de reconexão não substitui a ação, ela alinha a ação. Depois que você faz a prática, você continua fazendo o que precisa ser feito, mas agora, sem ansiedade, sem forçar, sem desespero, você age a partir da presença. E a ação alinhada com a presença é 10 vezes mais eficaz que a ação forçada pelo ego, porque ela flui, ela não luta, ela dança com a vida, em vez de brigar com ela. Quinto detalhe: quando a mudança acontecer no terceiro dia, não volte para o sono. A maioria das pessoas consegue o que buscava e imediatamente esquece. Volta para o piloto automático. Volta para a inconsciência. E em semanas, perde o que ganhou. Depois de 3 dias praticando, você para de praticar especificamente, mas mantém o estado. Você vive reconhecendo que é presença manifestada, que não está separado da fonte. E nesse reconhecimento constante, você não precisa praticar para coisas específicas. Você se torna a prática de reconexão. E quando você é a prática de reconexão, não há mais nada para pedir, porque você é a resposta. Eckhart Tolle conta que das 40 pessoas no retiro, 3 não tiveram mudanças visíveis em 3 dias. E ele investigou por quê. Todas as 3 tinham algo em comum. Elas estavam fazendo a prática de reconexão, esperando provar que funciona. Havia uma camada de teste, de avaliação, de vou fazer isso para ver se é real. E essa atitude bloqueia, porque ela vem da dúvida. E dúvida é resistência sutil. Então ele pediu para elas fazerem novamente. Mas dessa vez não para testar, e sim como se já tivessem certeza de que funciona, como se não precisassem de prova, porque já sabiam. E quando elas fizeram a partir desse lugar, em 3 dias, mudanças apareceram. Porque fé não é acreditar em algo duvidoso. Fé é soltar a necessidade de controlar através da dúvida. É presença confiando em presença. Agora vem a parte que vai desafiar você, porque Eckhart Tolle diz que a prática age em 3 dias. Mas o que age não é sempre o que você espera. Você pode fazer a prática reconhecendo que é um com tudo. E no terceiro dia, em vez de receber o que queria, você perde o que achava que precisava. E isso é a prática agindo. Porque às vezes, o que você pede está bloqueando o que você realmente é. E a presença não te dá o que você quer. A presença remove o que está no caminho do que você é. Uma mulher no retiro fez a prática por reconciliação com o marido. Eles estavam separados há 2 anos. Ela queria que ele voltasse. Fez a prática por 3 dias. No terceiro dia, ele ligou. Não para voltar, para pedir o divórcio oficial. E ela ficou destruída. Achou que a prática havia falhado. Mas Eckhart Tolle sentou com ela e mostrou algo. Ele perguntou, por que você quer que ele volte? E ela respondeu, porque eu o amo. E ele perguntou novamente, por que você quer que ele volte?
E ela começou a chorar. Porque eu não aguento ficar sozinha. Porque eu tenho medo. Porque sem ele, eu não sei quem sou. E Eckhart Tolle disse: então, a prática funcionou perfeitamente. Ela não te deu o que você queria. Ela removeu a muleta que estava impedindo você de descobrir quem você é, sem depender de ninguém. Ela teve que te forçar a encarar o medo. Aquele medo que você estava escondendo atrás de uma história de amor. E agora você tem uma escolha. Você pode entrar de cabeça nesse medo, atravessá-lo, dissolvê-lo e descobrir que existe uma presença em você que não precisa de ninguém para se sentir completa. Ou você pode fugir de novo, buscar outro relacionamento, outra muleta, outra distração. Mas o medo vai continuar lá, esperando. Essa mulher escolheu entrar. E ela descreve os 6 meses seguintes como os mais difíceis e os mais libertadores da vida dela, porque ela teve que aprender a estar sozinha, não a solidão, mas a inteireza. Ela teve que descobrir que a presença não é solitária, é completa. E quando ela descobriu isso, algo mudou. O marido ligou de novo, 8 meses depois, querendo tentar recomeçar. E ela disse não. Não porque estivesse magoada, mas porque ela havia encontrado algo que não precisava de um relacionamento para validar e, paradoxalmente, quando ela não precisava mais, ela estava pronta e eles voltaram. Mas de um lugar completamente diferente. Não como 2 metades tentando se completar, mas como 2 presenças inteiras, celebrando estarem juntas. É isso que a prática de reconexão faz. Ela não manipula a realidade, ela revela a verdade, e a verdade, às vezes, dói antes de libertar. Porque você tem que soltar o que achava que era antes de descobrir o que realmente é. E soltar é sempre uma morte. Morte da identidade falsa, morte do ego, morte do buscador. E o ego não quer morrer. Então ele luta. Ele te convence de que a prática de reconexão não funcionou, que você fez errado, que precisa de outra técnica. E cada vez que você acredita nisso, você volta para o ciclo, buscando, procurando, nunca encontrando. Mas existe algo mais profundo aqui. E é o que Eckhart Tolle chama de a prática de reconexão da não prática de reconexão. É quando você nem precisa mais usar as palavras, porque você vive no estado que as palavras apontam. Você acorda de manhã, reconhecendo que a presença está vivendo através de você. Você caminha, reconhecendo que cada passo é a vida acontecendo. Você respira, reconhecendo que não é você respirando, mas a vida respirando você. E nesse reconhecimento constante, você se torna um campo de presença ambulante. E campos de presença transformam tudo ao redor, sem fazer nada, apenas por serem. Deixe-me contar mais 3 histórias do Retiro de 2009, porque elas vão te mostrar exatamente como a prática de reconexão age, de formas que o ego nunca esperaria, e como cada resultado, mesmo o mais desafiador, é sempre a resposta perfeita. Quando você entende a presença. Primeira história. Marcelo, um empresário de 52 anos. Negócio à beira da falência. 3 meses de salários atrasados, bancos negando crédito. Ele praticou a reconexão, pedindo dinheiro. Primeiro dia, nada. Segundo dia, piorou. Um cliente grande cancelou o contrato. Terceiro dia, ele perdeu o maior investidor. E na noite do terceiro dia, ele sentou no escritório vazio, chorando, achando que tinha perdido tudo. E foi nesse momento, nessa rendição forçada, que algo aconteceu. Ele percebeu que por 30 anos, ele havia confundido sua identidade com um negócio, que ele não sabia mais quem era.
sem o título, sem o sucesso, sem a validação externa. E naquela percepção, algo se dissolveu. O medo não desapareceu, mas havia um espaço ao redor dele, uma presença observando. E pela primeira vez em décadas, ele se sentiu em paz, mesmo no meio do colapso total. Nos 3 meses seguintes, Marcelo fechou o negócio, declarou falência, perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu tudo o que ele achava que era ele, e descreve como a melhor coisa que já aconteceu, porque o forçou a descobrir quem ele era, quando tudo que ele tinha construído desmoronou. E o que ele descobriu foi presença, quietude, uma paz que não dependia de circunstâncias. Ele começou a trabalhar como consultor, sem escritório, sem equipe, só ele e sua experiência. E em 2 anos, estava ganhando mais do que ganhava com o negócio. Mas agora, sem a ansiedade, sem a identificação, sem confundir o que ele fazia com quem ele era, a prática de reconexão não salvou o negócio. Ela dissolveu a prisão que o negócio havia se tornado. Segunda história. Camila, 38 anos, casada há 15, sem filhos. E ela praticou a reconexão por um filho. Há anos tentava, tratamentos, médicos, nada funcionava. Ela fez a prática de reconexão por 3 dias, reconhecendo que não estava separada da fonte, permitindo que a presença agisse. No 3º dia, ela descobriu que estava grávida finalmente, mas 6 semanas depois, abortou. E ela ficou devastada, revoltada. Achou que a prática de reconexão havia sido cruel, dar esperança, só para tirar de novo. Eckhart Tolle conversou com ela por horas, e ele fez uma pergunta que mudou tudo. Por que você quer um filho? E ela disse todas as razões normais. Para ter a família completa, para dar sentido à vida, para preencher o vazio. E Eckhart Tolle a interrompeu. Você ouviu o que acabou de dizer? Você quer um filho para preencher um vazio. Mas preencher vazio com coisas externas nunca funciona, porque vazio não é falta de algo. É identificação com o pensamento. E o pensamento sempre cria uma sensação de incompletude. Camila resistiu. Mas algo naquelas palavras penetrou. E nos meses seguintes, ela começou a praticar a presença de verdade. Não como uma técnica para conseguir o que queria, mas como um reconhecimento de que ela já era completa e 14 meses depois, ela engravidou de novo. Dessa vez sem tratamento, sem forçar, sem ansiedade. E a gravidez foi até o fim. E ela descreve que o filho que nasceu não foi o que ela havia pedido na prática de reconexão, porque ela não estava mais pedindo, ela estava apenas vivendo. E a vida respondeu. Mas se ela tivesse ficado com a primeira gravidez, ela nunca teria atravessado a dissolução do vazio. Nunca teria descoberto a completude, e o filho teria chegado para preencher um buraco, não para celebrar a plenitude. A prática de reconexão sempre sabe melhor. Terceira história. Tiago, 29 anos, viciado em heroína há 12. Já havia tentado 7 reabilitações. Todas falharam. Ele chegou no retiro quase morto, magro, tremendo, desesperado. E ele praticou a reconexão para ficar limpo. Primeiro dia da prática de reconexão. Ele teve a pior crise de abstinência da vida. Segundo dia, quase saiu correndo para usar de novo. Terceiro dia, ele teve um colapso completo. Desmaiou durante a meditação e quando acordou, horas depois, algo havia mudado. Ele descreveu como se uma camada tivesse sido arrancada, como se ele tivesse morrido e voltado diferente. E pela primeira vez, desde os 17 anos, ele não queria usar, não porque estivesse se controlando,
mas porque o desejo simplesmente não estava mais lá. Eckhart Tolle explicou depois que o que aconteceu com Tiago foi raro, mas profundo. A prática de reconexão não removeu a adição através da força de vontade. Ela dissolveu a identidade que estava alimentando a adição. Tiago havia passado 12 anos se identificando como viciado. Era quem ele era sua história, era o que dava sentido ao sofrimento. E quando a prática de reconexão dissolveu essa identidade, no colapso do terceiro dia, não havia mais ninguém para ser viciado. Havia apenas consciência observando um corpo, e corpos não são viciados. Pensamentos sobre ser viciado criam o vício. Tiago está limpo há 15 anos. Nunca mais entrou em reabilitação. Não porque desenvolveu controle, mas porque a pessoa que usava drogas deixou de existir. E não há como uma pessoa inexistente usar nada. Essas 3 histórias te mostram o padrão. A prática de reconexão nunca age da forma que o ego espera, porque o ego quer soluções que mantenham a separação intacta. Ele quer dinheiro, sem perder o controle. Quer um relacionamento, sem perder o medo. Quer cura, sem perder a identificação com a doença. E a prática de reconexão não funciona assim. Ela vai na raiz. Ela dissolve o que está criando o problema. E muitas vezes, o que está criando o problema é exatamente o que você acha que precisa. Para resolvê-lo, o negócio era a prisão. O filho era a fuga do vazio. A identidade de Zé, o viciado, era o que mantinha o vício vivo. E quando a presença remove essas ilusões, parece que você está perdendo, até que percebe que está ganhando pela primeira vez. Ganhando você mesmo, ganhando presença, ganhando vida. Eckhart Tolle diz que Jesus era isso, não alguém fazendo milagres através de técnica, mas alguém tão dissolvido em presença que onde ele estava, a presença se intensificava, e na presença intensificada, o impossível se torna normal. A cura acontece, a transformação acontece, o despertar acontece, não porque Jesus fez, mas porque presença reconheceu presença. E quando 2 consciências reconhecem sua unidade, a separação dissolve, e com ela, a doença, o medo, o sofrimento, tudo que depende da ilusão de separação, simplesmente não pode existir na luz da unidade. Então, a prática de reconexão final não é prática de reconexão, é vida vivida como reconhecimento. E quando você chega aí, você entende porque ela foi selada, porque uma população inteira vivendo assim não pode ser controlada, não precisa de salvadores, não precisa de autoridades, não precisa de sistemas dizendo como viver, porque cada um é a autoridade, cada um é a presença, cada um é a fonte manifestada. E isso é revolucionário demais para qualquer sistema de controle permitir. Mas o mundo está mudando, mais pessoas estão acordando e segredos que foram escondidos por milênios estão emergindo, não porque estão sendo revelados, mas porque a consciência coletiva está elevando ao ponto onde eles não podem mais ser escondidos. A prática de reconexão que age em 3 dias é um desses segredos e agora você tem acesso. A pergunta é, o que você vai fazer com isso? Vai testar para ver se funciona? Vai adicionar à sua coleção de técnicas ou vai realmente orar, reconhecer, render e permitir que a vida viva você de uma forma que seu ego nunca poderia planejar? Porque aqui está o paradoxo final. A prática de reconexão funciona para todo mundo, mas não funciona para o ego, porque o ego quer controlar o resultado, quer garantir que vai conseguir o que quer usar a técnica espiritual
para fortalecer a ilusão de ser alguém separado, que pode manipular a realidade a seu favor. E cada vez que você ora, a partir desse lugar, você está reforçando exatamente o que precisa dissolver. Você está pedindo que a presença te dê mais separação. E a presença não pode fazer isso, porque presença é unidade, e unidade não cria separação. Ela apenas revela que a separação nunca existiu. Então, quando você fizer a prática de reconexão, observe de onde você está fazendo. Se há um eu querendo algo, respire. Reconheça que esse eu é um pensamento, e pensamento não ora. Só a presença ora. E a presença não quer nada, porque ela já é tudo. Então, a prática de reconexão real acontece quando você solta, até mesmo o orador, e deixa apenas reconhecimento, apenas a verdade, apenas o que é. E isso não pode ser ensinado, só pode ser reconhecido, neste momento, agora, sempre agora. E se você sentiu algo mudando enquanto ouvia isso, não foi o conteúdo, foi o reconhecimento. Você reconheceu algo que sempre soube, mas havia esquecido temporariamente, que você não está separado, que você nunca esteve, que prática de reconexão não é pedir a algo fora de você, é lembrar o que você é, e nessa lembrança tudo muda. Não porque algo novo chega, mas porque o véu que escondia o que sempre esteve aqui, finalmente cai. O super thanks, ali embaixo, não é sobre apoiar o conteúdo, é sobre você reconhecendo que algo despertou, que essa não é mais uma técnica para coletar, é um portal para atravessar. E quando você atravessa, você não volta o mesmo, você não volta separado, você não volta precisando de mais prática de reconexão, porque você se torna a prática de reconexão, você se torna o reconhecimento vivo. E isso é o que 2000 anos tentaram esconder, que você é a resposta. Não tem que procurar, só tem que parar de fingir que não sabe. E quando você clica naquele coração, você está dizendo, eu vi, eu reconheci, eu parei de buscar por um momento e percebi que sempre esteve aqui. E esse reconhecimento é o maior poder que existe, porque é o único que não pode ser tirado, porque não foi dado, só foi lembrado. E agora, a última pergunta. Quando você fizer a prática de reconexão pelos 3 dias, qual foi o resultado? Você recebeu o que pediu ou perdeu o que achava que precisava? Porque ambos são a prática de reconexão funcionando, e quando você compartilha isso aqui, você não está só contando a sua história, você está mapeando como a presença age quando o ego solta o controle. E esse mapa pode ser exatamente o que alguém precisa ver para ter coragem de fazer o mesmo, de orar, de reconhecer, de permitir e de descobrir que o que age em 3 dias não é uma força externa, é a dissolução da resistência interna, que sempre bloqueou a presença de ser o que ela é, total, completa, inteira. Agora,